Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Gente, tô aqui pra fazer uma atualização para vocês da nossa vida de pré-imigrante. Hoje é 30 de setembro de 2025 e, enfim, tenho uma boa notícia. O ciclo de do processo ali do nosso visto de procura de trabalho se encerrou. Do meu marido acabou ali dia 16 de setembro e sexta-feira agora dia 26 de setembro o meu acabou também. Graças a Deus. Agora é a nova fase do jogo, que é a espera por esses passaportes. O do meu marido ainda não chegou. Desde o dia 16 de setembro, quando finalizou, ainda não chegou. Isso que pagamos uma taxa extra lá, a mais cara que tinha, para esse passaporte vir o mais rápido. Mas até agora nada. Mas enfim, graças a Deus se encerrou. O do meu marido levou 120 dias e o meu 130. 130, se eu não me engano. Meu Deus, nossa. Gente, a cabeça vai a milhão, vai a trilhão. Quem já passou por esse processo vai entender o que eu tô falando. E quando alguém falar que tá passando por esse processo, eu vou entender o que a pessoa tá falando, porque não tem com o que comparar, gente. O nível de ansiedade, o nível de estresse, principalmente, né, quem já saiu da sua rotina, da sua casa, que nem a gente aqui, né? A gente morava numa casa bem grande, espaçosa, as crianças, cada um tinha o seu quarto, e agora a gente tá morando numa casa com um quarto só. Pra vocês terem ideia, olha ali onde tá guardada as roupas. Ali, ó, algumas roupas estão guardadas ali, outras estão guardadas num armarinho lá dentro e outras estão na caixa, e o resto, o outro tanto foi fora, que era roupa muito velha, assim, joguei no lixo. Um tanto de roupa eu doei. E agora, gente, a gente tá aqui nessa função da espera, né? E esperar quando que vem esse passaporte. Aí eu tava conversando com a empresa ali do Relocation pra gente. Ai, gente, ela encontrou uma casa assim que eu achei perfeita. Sabe aquela casa assim? Eu já tava mentalizando essa casa desde o primeiro momento que eu conversei com ela. Eu já tinha em mente assim o jeito que eu queria essa casa. E a mulher encontrou. Do jeito que eu queria, assim, a casa veio. E assim, foi tão incrível, porque assim, o meu marido desde o começo falava assim, ai, não queria apartamento, não gosto de morar em apartamento, eu gosto de morar em casa. E ela sempre deixou muito claro que casa mesmo, assim, sozinha, seria muito mais complicado e muito mais caro. Então, o provável seria apartamento. Bem, no fim não foi nem casa, nem apartamento, foi um geminado. Lindo, 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 gente, lindo, dos sonhos. E daí, só que a gente vai ter que fechar agora em outubro já. Só que a gente não sei se a gente vai conseguir agora em outubro, porque a gente não, mesmo que o passaporte chegue hoje, a gente não sabe que data que tá lá a autorização de entrada no país, porque vem escrito ali no passaporte, quando é visto de procura de trabalho, que você está autorizado a entrar a partir de tal data. Então, se tiver lá a partir de 1º de outubro, ok, a gente já consegue comprar passagem, ó, e se mandar. Isso esperando o meu ainda, né? Tem que esperar o meu. Não é só o dele. Ai, meu Deus, até eu me esqueço. Tem que esperar o meu. E daí eu não sei ainda se eu não vou buscar o meu, porque a gente não recebeu o e-mail ainda, porque eu vi sexta-feira, dia 26, 11h30 da noite, gente. Eu olhando ali a localização que ela me enviou da casa, olhando se tinha escola perto, o que tinha perto, enfim, eu ali fazendo a minha pesquisa. Aí eu pensei, meu Deus, 11h30, 6 horas da manhã, o Davi acorda, eu vou dormir. Aí dei uma passadinha lá no site da VFS antes, tava lá finalizado. Isso que eu tinha olhado à tarde e tava em processamento, porque eu olhava de manhã, de tarde à noite, manhã, de tarde à noite. Eu olhei à tarde, tava lá em processamento. Ai, que saco, né? Meu, não me aguentava mais olhar aquela palavra em processamento. Quando eu olhei que tava finalizado, nossa, até o sono foi embora. Eu não consegui nem dormir direito, na verdade. Eu fiquei tão eufórica. Aí agora eu tô esperando, aguardando eles me mandarem um e-mail, né, pra minha assessora de finalizado, ok? E eu tô pensando seriamente se eu não vou buscar, né? Porque ainda tem o valor a gente tá economizando, né? Então a gente pensa, vou pagar uma taxa mais alta pra vir mais rápido, mas eu achei que ser mais rápido era 2, 3 dias, não mais de uma semana, que nem já tá aí o processo, o passaporte do meu marido, a gente tá aguardando. Então eu estou pensando seriamente
e desembolsar um dinheiro maior e ir lá buscar pessoalmente esse passaporte para olhar a data que está autorizada ali, para a gente conseguir finalmente ter a data exata de entrada no país. Gente, que agonia isso. Tu se programa, se organiza, e tu fica sem data, e a data depende de outra pessoa, de uma outra situação. Gente, isso aqui é um jogo onde ele te testa a tua paciência, o teu limite, a tua ansiedade, o teu autocontrole. Se tu não tem, tu vai ter, tu vai aprender a ter, porque a única opção que tem é essa, aprender a ter, aprender. E daí as crianças, né, coitados, né, pequenininho, eu tenho um pequenininho de 3 anos e um com 16. Então, assim, bem a fase, assim, do boom da adolescência, né. E daí, assim, a gente às vezes tá tão estressado que tu tem que colocar na tua cabeça, assim, eu me vejo assim, parece que eu coloco assim, pera, coloca a tua ansiedade aqui, a tua estresse aqui do ladinho, depois tu resolve esse e vamos socorrer a criança. Que tu consegue ter essa autorregulação, mas a criança não, pecado. Aí tu vai jogar bola, vai brincar nessa casa aqui, esse tamanho minúsculo, olha ali, ó. Acabou a casa. Acabou a casa. Aqui. E é isso, gente. E é isso. Agora esperar esse abençoado chegar desse passaporte, que esteja tudo certo, porque ainda tem isso, eles não mandam se foi deferido, indeferido, eles só mandam que finalizou. E daí tem isso, a agonia de esperar pra ver o que tá lá escrito, pra ver se teu visto tá lá, tô torcendo pra que esteja lá. O do meu marido, o processo dele foi de boa, né, só pediram umas atualizações ali do extrato bancário, mas o meu, gente, eles invocaram com o meu processo desde o começo. Eles falaram que eu não mandei carta de intenção. Eu mandei porque tava tudo filmado, eu guardando os processos, até porque eu fiz com assessoria, então eu fui filmando, fui batendo foto pra ver se eu tava assinando no lugar certo, fazendo tudo exatamente. Filmei colocando dentro do envelope, fechando o envelope lá no correio. Invocaram que eu não mandei a carta. Pediram para mim pagar uma taxa extra porque o formulário não estava preenchido corretamente, sendo que eu preenchi o meu, né? A assessoria foi me ajudando, ó, vai preenchendo aqui e ali, ali. E daí o Fabiano depois só copiou aonde eu assinei e assinou no dele. E o dele foi ok. Então, se tivesse assinado errado, o dele teria errado também. Invocaram desde o começo, com meu formulário, com carta de intenção, com reserva. Mandaram uma mensagem, um e-mail de intenção de indeferimento da minha reserva. E daí eu tive que cancelar. Aí eu fiz a nova reserva e eles demoraram. Isso foi dia 6 de agosto, quando mandaram essa intenção, né? Aí eu fiz com uma nova reserva de 120 dias, contando a partir de 1º de outubro, aquela reserva cancelada, que eu tinha que cancelar dia 22 de setembro. E quando deu dia 22 de setembro, eu fui obrigada a cancelar aquela reserva e eles não tinham mandado mensagem nenhuma. Então até agora eu não sei se olharam antes de eu fazer esse cancelamento. Assim, ó, eu não quero nem pensar nisso. Eu não paro nem pra pensar nessas hipóteses, porque, tipo, pensando ou não vai mudar nada. Tem que esperar chegar o abençoado, né? Mas parece que meu coração vem aqui, ó. Quer sair pela boca. Então, é assim, é um processo que ele te testa os teus limites, ele testa a tua paciência. O nosso processo foi demoradíssimo, né? 120 dias do meu marido e o meu 120 e poucos, 130 e poucos, nem sei exatamente. E a gente, assim, ó, se martiriza, porque a gente tinha a opção aqui em Santa Catarina de mandar para São Paulo ou para Curitiba. Mas em Curitiba o processo é diferente, porque, assim, lá você tem que fazer o agendamento, que eles liberam a agenda no último dia do mês, para agendar pro próximo, no caso. E a gente foi saber disso em maio, e eu já tava com a minha documentação pronta, né, ali pelo dia 10 de maio eu tava com a minha documentação toda pronta. Eu falei, não vou esperar até final de maio para fazer um agendamento para junho, e daí depois começar a correr o processo. Até lá o nosso processo já tá correndo pela VFS, tanto que eu mandei dia 12, dia 15 chegou na VFS. E daí que arrependimento, gente. Porque lá no Curitiba você leva pessoalmente e busca pessoalmente, não dá para mandar por correio. E lá a pessoa mesmo já fala, ok, manda pra frente, tu já sabe que vai ser carimbado. E não tem essa implicância toda aí dessa documentação, que ficam pedindo documentos que você enviou como se você não tivesse enviado. E daí, gente, a gente se martiriza porque um casal amigo nosso mandou por Curitiba. Daí falando, eu não quis enviar porque isso era dia 12 de maio. E eu falei, eu não vou esperar até dia 15, né? E daí mandei pra São Paulo. E daí, gente,
Se eu tivesse mandado por lá, se eu tivesse esperado até dia 15, até o último dia do mês de maio, eu já tava com meu passaporte, eu já tava em Portugal, muito tempo. Aí falando do meu amigo, né, dos nossos amigos, eles mandaram, fizeram por Curitiba, 34 dias tava ok. 34 dias, só dele fazer a levantamento de documento, enviar, buscar, não deu 2 meses. E daí ele fez o do cunhado dele que saiu em 20 dias. 20. Aí a gente fica com raiva da gente mesmo, porque a gente tá passando por esse processo por uma escolha, sabe? A gente podia ter escolhido fazer por Curitiba e a gente não fez.